Aleluia. Todos se encontraram, irmãos? Marcos capítulo 2 diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao que ele estava, em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Aleluia. Pai, mais uma vez te damos graças pela tua presença maravilhosa, que alegra o nosso coração, pela unção do teu Espírito que se move nos teus filhos. Deus, nós te glorificamos porque sabemos desde já que tu tens uma palavra ao nosso coração e que tu nessa noite, Senhor, farás maravilhas e proezas em nosso meio. Eu sei, Pai, que o Senhor conhece cada vida que entrou aqui. E somente o teu Espírito pode alcançar o mais íntimo de cada pessoa. Por isso, Pai, eu te peço nessa noite, em nome do teu Filho, que o Senhor venha falar através da minha vida a cada coração. Que a tua palavra, Senhor, nessa noite traga mudanças dentro de nós. Que nós possamos, ó Deus, ser movidos por uma fé que alcança, por uma fé que conquista. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Então, amados, Deus trouxe essa palavra ao meu coração para estar compartilhando com os irmãos. E eu extraí deste texto uma lição tremenda, onde eu aprendi como que nós podemos atingir os nossos objetivos, por mais desafiadores que sejam. Essa história da cura do paralítico em Cafarnaum, nós já ouvimos várias vezes pessoas pregando, trazendo algo de Deus ao nosso coração. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos. Ela é viva, ela é eficaz. E lendo aqui esse texto, eu li várias vezes esse texto e pude tirar essa lição de como nós alcançarmos os nossos objetivos, por mais desafiadores que sejam. Hoje, quando nós ouvimos mensagens com temas assim, nós logo ligamos o assunto a finanças, a você ofertar, a você
vencer, você ter um caminho mais fácil ofertando. Sempre que nós ouvimos temas assim, já ligamos a isso, porque tem sido muito divulgado o Evangelho dessa forma. Você alcança seus objetivos, mas você precisa aprender a semear. Eu creio na lei da semeadura como uma das mais importantes leis ou princípios espirituais para as nossas vidas. Creio também que é uma área bem difícil de chegar a entendimento às pessoas, porque quando mexe nessa questão de finanças, às vezes as pessoas conseguem ser fiéis no pouco. Ganha pouco, aí faz a conta ali dos 10% e é bênção, consegue. Mas quando já se trata de valores mais altos, as pessoas normalmente têm mais dificuldade. Eu quero dizer para você que a igreja do Senhor, ela cresce, não é por causa das fortunas dos ricos, das pessoas mais abastadas, não. Ela cresce por causa do poder de Deus, e ela cresce porque Deus, ele conta com os fiéis e com a oferta da viúva. E com a oferta da viúva ele faz milagres, amém? Mas o que eu quero transmitir para a igreja aqui nessa noite não tem muita ligação a finanças, mesmo porque o texto aqui não está falando de oferta. Mas eu encontrei algumas lições aqui que pode te ajudar, se você tem objetivos, se você tem desafios, e desafios que você precisa conquistar, você precisa atravessar, você precisa romper. E lições simples nesse texto, talvez você já tenha conhecimento disso, até melhor do que o que eu vou falar aqui nessa noite, mas eu quero te dizer que algo Deus tem para o nosso coração. Amém? Então, nós vimos aqui uma situação onde Jesus, ele voltou para Cafarnaum, e como ele estava operando milagres, fazendo coisas tremendas, isso era normal. Onde Jesus estava, multidões estavam ali em torno de Jesus, e muitas pessoas iam porque só queriam mesmo receber as bênçãos, e o Senhor, onde ele está, a bênção dele se manifesta, e as pessoas eram abençoadas. A Bíblia diz lá em Atos 10, 38, que Jesus, ele andou por toda parte, fazendo milagres, curando, porque ele era ungido do Pai, o Espírito Santo era com ele. Então nós vemos aqui que as pessoas, as multidões afluíram até Jesus. E a notícia correu. Quando Jesus, ele passou por essa terra, a notícia correu. Principalmente por causa dos milagres. As pessoas viam, pessoas que estavam paralíticas, que começavam a andar, pessoas que eram cegas, pedintes no meio da estrada, nos caminhos, e depois se encontravam com outras, e aquela notícia foi correndo, e até mesmo entre os fariseus, os escribas, estava incomodando aquilo que Jesus estava fazendo. Então, realmente, a notícia era divulgada rapidamente. E eu vejo aqui, amados, já no primeiro versículo, a primeira lição para quem deseja atingir os seus objetivos, por mais desafiadores que eles sejam. A cura deste homem aqui foi um grande desafio. Mas passos foram tomados, decisões foram tomadas, para que os objetivos fossem alcançados. E aqui no versículo 1 diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Notícia correu. O primeiro ponto que eu aprendo aqui para alcançar os objetivos
é que uma pessoa que deseja avançar, que deseja conquistar os seus sonhos, ela deve ter iniciativa. Sem iniciativa, irmãos, ninguém vai a lugar algum. Sem iniciativa, nós ficamos parados, olhando, os projetos são engavetados, o tempo passa e as coisas não acontecem. Aqueles homens, aquela multidão foi até Jesus, mas aqueles homens que conheciam aquele homem enfermo, eles tiveram a iniciativa de pegar aquele homem, fazer com que aquele homem chegasse até a presença de Jesus. Eles poderiam ter ficado em casa pensando assim, olha, ter falado para o paralítico, olha, Jesus ele está passando pela cidade, nós vamos ficar aqui com você, te fazendo companhia. De repente, quem sabe, né, Jesus recebe uma revelação e passa aqui em sua casa. Muitas vezes nós pensamos assim, principalmente quando nós estamos tristes, quando nós estamos com problemas. Eu não vou até onde o Senhor está, não. Eu vou ficar em casa. Deus tem que me tocar aqui. Deus tem. Sou eu que preciso dele. Eu que tenho que ir até ele. Muitas vezes nós pensamos aqui, assim. E foi muito importante para a cura deste homem, a iniciativa que aqueles 4 amigos tiveram de levá-lo até Jesus. Então, amados, a Bíblia diz que o tempo é agora. Tem pessoas que pensam assim, olha, eu vou aceitar Jesus, mas não hoje. Eu preciso sentir alguma coisa aqui no meu coração. Certa feita, uma pessoa pediu oração e falou assim, pastora, ora por mim para ver se o meu coração se abre, se eu sinto alguma coisa. Porque assim, às vezes eu tenho até vontade de ir à igreja, de receber Jesus, mas eu não sinto nada. Amado, se não houver uma iniciativa da nossa parte, as coisas não acontecem. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versículo 15, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. O dia é hoje. O tempo é agora. Ninguém trabalha no passado. Ninguém. E o futuro, ele é incerto para todos nós. Então, se eu tenho planos, se eu tenho objetivos, eu preciso tomar iniciativa, começar a andar. Eu quero ser uma bênção. Eu quero que Deus me use, eu quero ser uma tocha de fogo e tal. Mas se não tiver a iniciativa de começar a orar, ler Bíblia, colocar a vida na presença do Senhor, não é verdade? Orar em línguas, jejuar, andar em amor, as coisas vão demorar a acontecer, ou talvez nem aconteçam. Então o dia é hoje. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e tem planos para a sua vida, planos profissionais, projetos espirituais. Quem sabe você fez uma lista, como eu fiz no início do ano, naquele nosso propósito, para um 2010 aí abençoado. E já estamos no mês 7, em julho, e nada aconteceu. Está tudo parado. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça teu coração. Atitude hoje. Iniciativa hoje. Começa hoje, novamente. Amém, queridos? Então, quem não começa, não segue adiante. Fica parado. Se o projeto ficar engavetado, ele vai ser frustrado, tá lá. Se o construtor, ele manda fazer uma planta, eu quero construir, manda fazer uma planta. E aí ele pega aquela planta,
Ah, eu quero essa casa assim, assim, assim. Beleza. Aí coloca a planta dentro da gaveta. Essa planta vai se transformar um dia em uma casa? Não. Se ele não tiver iniciativa de começar a se movimentar para construir a casa, nada vai acontecer. Então, o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite, ele está ministrando ao nosso coração. Se você quer atingir os seus objetivos, por mais desafiadores que sejam, pode ser que existam várias barreiras. Você está olhando para as barreiras. Ah, eu tenho esse projeto aqui e tal, mas a Bíblia diz em Eclesiastes, irmãos, que quem olha o vento nunca semeia. Está entendendo? Se eu e você formos olhar para as dificuldades, nós não vamos fazer nada, não vamos nos mover. Eu tenho isso na minha vida. Quando Deus me chamou para o ministério, se eu fosse ouvir as palavras negativas, eu estaria parada, paralisada, neutralizada, do jeitinho que o capiroto quer, amordaçada. Mas nós não podemos olhar para essas coisas. Você tem planos profissionais, planos para a sua vida sentimental, para a sua vida espiritual. Verifique aí por onde você deve começar. Deus vai te dar uma luz. Eu tenho até uma sugestão, se você me permite, comece orando. É a melhor forma, irmãos. Porque a Bíblia diz em Timóteo, antes de tudo, fazei orações e súplicas, não é assim? Então, antes de tudo, comece orando. Comece apresentando diante do Senhor e diga, Senhor, me dê uma luz, como eu devo fazer? Porque, para que aqueles 4 homens conseguissem levar aquele paralítico até Jesus, eles tomaram uma iniciativa. E o desafio foi muito grande. Então, a segunda lição que eu aprendo aqui com estes homens, com este paralítico, com Jesus, com toda essa história maravilhosa, é que nós devemos aproveitar as oportunidades. Deus é um Deus de oportunidades. Deus nos concede, irmãos, oportunidades maravilhosas. E muitas vezes nós perdemos as oportunidades. Ah, mas eu só estou tendo problema. Está tudo difícil, estreito. O diabo está furioso. Ele está furioso. Ele vive furioso. Está entendendo, irmãos? A questão não é essa, amados. Muitas vezes as dificuldades também são oportunidades para nós sermos moldados em alguma área de nossa vida. E o Senhor permite. Tem uma área da minha vida que eu ainda não sou tratada. E vem aquela situação naquela área. Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Está dando uma oportunidade para eu vencer. Vou dar um exemplo simples aqui que me ocorreu agora, nesse momento. Uma mulher que é morta de ciúme. Ciúme, irmãos, vou dizer, uma influência do inferno, é obra da carne. Se a pessoa tem isso, tem que repreender. Porque a pessoa que se move e se deixa dominar pelo ciúme, ela até mata. Ela comete o homicídio por causa do ciúme. E se a pessoa é movida por isso, aí o que acontece? Aparece uma situação. Você está vendo que o esposo, ele está na bênção, na santidade. E tem uma situação aparente ali que o diabo está se movendo. Ele está soltando ali o veneno dele. Mas a pessoa que se deixa dominar por isso, começa a falar. Está olhando, está fazendo, não sei o que, estou vendo. E vai falando, e vai falando, e vai dando espaço para o inimigo.
Então, aquela situação que aconteceu foi uma oportunidade para que você vencesse, para que aquela pessoa vencesse aquele mal. Porque, irmãos, uma coisa maravilhosa que nós experimentamos como filhos de Deus é a bênção de vencermos a tentação, de vencermos a carne, de vencermos o maligno. Quantas vezes você quer falar uma coisa, você sabe que não é o momento e Deus está te dando aquela oportunidade para ficar calado e a pessoa não cala. Já uma pessoa que tem um histórico de falta de domínio no falar. E Deus está permitindo aquilo ali para que ela apresente aquela situação diante do Senhor. Só ela e Deus. Só ela e Deus. E a pessoa está naquela lição há anos. Há anos que ela tem aquele projeto. Deus, eu quero vencer essa área aqui em minha vida. Isso é um desafio. Isso, muitas vezes as pessoas têm isso como objetivo. Eu preciso vencer essa área. E é uma área que há um grande desafio para ser vencido. E a oportunidade está vindo, está ali. Deus, e a pessoa até colocou aquilo nos seus motivos de oração no início do ano. Deus, olha, eu quero vencer isso, eu quero vencer a ira, eu quero vencer isso, eu quero vencer o ciúme, eu quero vencer essa parte do falar e tal. E a situação vem. E quando a pessoa percebe a situação, não consegue identificar que é uma oportunidade que o Senhor está dando para que aquela pessoa vença aquela situação, e ela perde. Irmãos, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E não, eu dei um exemplo de oportunidade aqui, de uma situação difícil, mas existem oportunidades que o Senhor nos dá, boas oportunidades de bênçãos que Ele quer entregar em nossas vidas, e nós perdemos. Eu já contei aqui na igreja, por mais de uma vez, que eu perdi uma grande oportunidade em minha vida, quando eu era jovem. Naquele tempo, as pessoas não entravam assim em algumas empresas tranquilamente, faziam uma provinha, uma coisa, e entrava, né? E ali, depois de um tempo, aquela pessoa passava para o quadro, se tornava funcionário, coisa assim. Não é esses empregos que hoje são empregos que político arruma, não é assim, mas era uma prática em algumas empresas. Até mesmo lá no Tribunal de Justiça, essa prática existia há um tempo atrás e pessoas foram efetivadas nos cargos depois de muitos anos, principalmente os oficiais de justiça. E eu perdi uma grande oportunidade. Meu pai, ele conhecia uma pessoa que trabalhava na Petrobras, e esta pessoa ofereceu para ele uma vaga que tinha surgido lá, e bastava tão somente a pessoa ir até lá, fazer uma simples prova para constar como que ela entrou. E eu não sei, irmãos, mas o pessoal da Petrobras ganha muito bem. E de vez em quando eles têm participação nos lucros, não é assim? Alguém sabe disso? Tem alguém da Petrobras aqui? Não? E, amados, eu era muito nova e eu não tinha visão das coisas, não tinha objetivo. Meu negócio era estar com a turma. Morava lá no Guará, entendeu? E lá no Guará, o pessoal do colégio, da escola, era só, na época, era festa, era fumar, era dançar, e foi para esse caminho que eu fui. E depois de muito tempo, meu pai conversou lá com o moço ofereceu, meu pai falou comigo, e eu não fui. Marcou o dia, o horário. Sabe por quê, irmãos? Tem dia e hora marcados para as nossas bênçãos, para as nossas vitórias. E as nossas oportunidades também, tem dias marcados. E no dia eu não fui. Não fui.
Vê, Anderson, se hoje uma coisa dessa aparece para alguém, olha, você vai trabalhar na Petrobras, você vai lá, vai fazer uma provinha. E perdi, irmãos. Então, as oportunidades, elas são dadas pelo Senhor e nós devemos aproveitar as oportunidades. Nesse texto aqui, nós encontramos o paralítico aproveitando a oportunidade de se deixar levar até Jesus, porque ele ouviu falar de Jesus. Aleluia. Ele ouviu falar de Jesus, mas ele era paralítico, para ser carregado, transportado de um lugar para outro, ele teria que ser levado ali numa maca, e ele poderia ter dito assim: não, isso é muito difícil, vocês estão dizendo que Jesus faz isso, mas eu não vi ninguém, vai ser difícil me levar para lá, então eu não vou. Vou ficar aqui esperando que Jesus passe por a minha rua e alguém vai lá e chama Jesus para ele vir até a minha casa. Não. Ele aproveitou a oportunidade e se deixou levar. Porque tem gente que mesmo doente, mesmo precisando, você fala assim: você quer uma oração? Vamos até a igreja, alguém vai orar por você. Ou você, irmão, como é que você está? Você está bem? A pessoa está morrendo, está se acabando, está cheia de problema e está dizendo: não, eu estou bem. Não é que ele está bem, que você está falando pela fé. Mas é uma máscara que é colocada porque não quer se deixar ser abençoado. Quer continuar com algo dentro do seu coração. Mas aquele paralítico, ele foi esperto. Ele aproveitou a oportunidade. Os 4 amigos, eles também aproveitaram a oportunidade de fazer o bem para uma pessoa. Porque eles estavam bem. Tanto é que eles puderam transportar aquele homem. Eles poderiam, no comodismo deles, na indiferença, não se importar. Meu filho, fica aí na sua maca, tá entendendo? Eu não vou carregar você. Mas eles aproveitaram a oportunidade para serem úteis, para fazer o bem. Os fariseus que criticaram perderam a oportunidade de ficarem calados. Eles perderam uma grande oportunidade. E Jesus, ele teve uma grande oportunidade de glorificar o nome do Pai. Porque ele curou aquele homem. Aleluia. Gálatas 6:10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Deus nos dá a oportunidade, irmãos, de fazermos o bem. A Bíblia diz: façamos o bem a todos, principalmente os da família da fé. Tem essa parte B do versículo. Principalmente os da família da fé. Tem gente que só quer fazer o bem para os que são do mundo. Irmãos, o Espírito Santo está trazendo aqui, e eu vou entregar tudo, amém? Tem pessoas, o versículo, Gálatas 6:10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olha, é o seguinte, eu vou fazer o bem e tal, gosto de fazer, mas com crente não. Com crente não, eu prefiro ajudar o povo do mundo. Porque eu não faço acepção de pessoas. Amados, não é assim. Nós fazemos aqui, ajudamos os nossos irmãos. Aqueles que estiverem na maca, vamos carregar. Amém? Vamos ajudar lá também. É claro, é necessário. Porque ajudando quem está lá fora, sofrendo, as pessoas terão a oportunidade de conhecer ao Senhor. Mas nós não podemos ajudar um e esquecer o outro. Amém? Então, oportunidade. Aqui diz, enquanto tivermos oportunidade. Então, você tem oportunidade de ajudar? Tem. Na sua igreja você tem? Tem.
você pode fazer ação social, você pode ajudar missionários, você pode fazer evangelismo, você pode interceder, você pode ser um intercessor. Deus tem nos dado a oportunidade de fazermos o bem. Amém? 2 Coríntios 6, versículo 2, o Senhor diz assim: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Eu falei sobre a iniciativa da pessoa se render ao Senhor. Estou falando também da oportunidade da pessoa se render ao Senhor, baseado nesse versículo que diz: a oportunidade da salvação é hoje. Então, muitas vezes as pessoas colocam desculpa: não, eu vou me santificar daqui mais um tempo, porque agora eu ainda não estou sem força. Eu vou me entregar para Jesus daqui mais um tempo, porque agora eu não estou conseguindo. Não é assim, a oportunidade é hoje. Deus está falando hoje conosco. A nossa atitude deve ser tomada hoje. Hoje. Não podemos sair daqui da mesma forma que entramos, se tivermos objetivos que sejam desafiadores em nossas vidas. Nós podemos tomar atitude, devemos aproveitar essa oportunidade que Deus está falando conosco. Amém? Então, a arrancada em direção ao êxito tem hora certa. Nada de atraso, nada de procrastinação. Amém? Quem chega mais cedo, irmãos, encontra a fila menor. Aleluia. Falei isso hoje para os meus filhos. Nós fomos fazer lá o check-in e o povo ficou lá no ônibus. E a minha filha foi usada por Deus, falou: mãe, vamos logo. Então nós chegamos na frente, conseguimos uns lugares bons. Depois o povo chegou atrasado, ficou reclamando. Aí a mulher falou assim: você chegou a que horas para fazer? Porque quem chega mais cedo encontra a fila menor. Então, irmãos, existem pessoas que são viciadas em adiar as coisas. Você está adiando o dia que você quer ser uma bênção, quer ser uma tocha de fogo na mão do Senhor. Quando nós adiamos as coisas, nós nos sentimos frustrados. Nós reduzimos o prazer, a alegria. E nós sepultamos os nossos projetos. Então não vamos adiar. A oportunidade é hoje. O dia da decisão é hoje. Terceira lição que eu aprendo aqui é que o empenho e a determinação, irmãos, faz toda a diferença em nossas vidas. Vamos ler o versículo 3 e 4. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Aqueles homens, eles levaram aquele paralítico na maca. Na porta, já não conseguiram entrar devido à multidão que estava ali, aglomerada. Jesus estava na sala, e muitas pessoas ali, e a porta com muita gente, mas eles estavam determinados. Havia no coração deles um desejo muito forte de colocar aquele paralítico na presença do Senhor. E foi a determinação daqueles homens que os levaram ao sucesso. Por quê? A Bíblia diz que eles descobriram o telhado, as casas, naquele tempo, elas tinham uma escada lateral que dava até o telhado. O telhado aqui era de madeira, barro, e eles marcaram bem o lugar da sala, subiram e desceram ali, exatamente no lugar onde Jesus estava. Eles desceram aquele paralítico. Então, amados, a determinação, o empenho faz toda a diferença em minha vida e na sua vida. Ninguém cresce em nada sem determinação. Foi a determinação daquela mulher que sofria do fluxo de sangue há 12 anos que fez com que ela chegasse até Jesus.
porque também havia uma grande multidão que cercava Jesus. Mas ela estava determinada: se eu ao menos tocar na orla da sua veste, eu serei curada. E a determinação daquela mulher a levou ao sucesso. Agora, irmãos, se nós ficarmos espreguiçando na rede, olhando o tempo passar, as coisas não vão acontecer. Se não houvessem pessoas determinadas neste mundo, nós ainda estaríamos andando a cavalo. Nós perderíamos muito. Por quê? Que já temos muitos benefícios da tecnologia, porque tem pessoas determinadas que se empenham anos e anos em estudar uma coisa para conseguir aquilo que elas querem. Eles vão estudando, vão estudando, vão estudando. Agora mesmo o pessoal aqui do Brasil, estudando, de São Paulo, de uma faculdade de São Paulo, estudando como a pessoa, através da mente, ela fazer com que as coisas movimentem. Como? Eles descobriram como. Colocam um gelzinho na cabeça, uns fiozinhos, aquelas coisas todas, ligado num computador, e ali a pessoa pensa, e eles colocam um robô na frente, o cara não se move. E há anos que eles vêm estudando isso, anos. Então a determinação dessas pessoas, desses professores, desses cientistas, é que faz com que, e vão fazer com que as pessoas que têm dificuldade de locomoção, pessoas doentes, elas possam fazer alguma coisa. Então, irmãos, isso é coisa tremenda. Então, nós devemos, irmãos, nos empenhar para conseguir os nossos objetivos. Você quer a faculdade, então estude para que você possa passar no vestibular e fazer a sua faculdade na bênção do Senhor. Você quer um emprego, estude, seja um bom funcionário no emprego que é simples. Não fique pensando, não vou fazer isso aqui direito, porque eu estou querendo um salário melhor. Seja fiel naquilo ali, que Deus vai te abençoar. Nós precisamos, irmãos, com determinação, renunciar a certas folgas. Existem folgas que aparecem para nós e que nós temos e que nós precisamos abrir mão em favor daquilo que nós almejamos. Então, quer conseguir os seus objetivos, por mais desafiadores que eles sejam, iniciativa. Aproveite as oportunidades que o Senhor tem dado. Amém? E seja determinado. Se empenhe naquilo que você quer, porque você vai alcançar. A Bíblia diz em Provérbios que a mão do diligente, ela domina. Aleluia. Provérbios 12, 24. Em Provérbios também fala que os planos do diligente, eles tendem à abundância. Aleluia. Então, muitas vezes, os diligentes, eles estão ocupando espaços dos inteligentes. Inteligentes, mas que não são diligentes naquilo e determinados naquilo que eles querem. E aí vem alguém que é assim e ocupa o espaço. Então, amados, a nossa dedicação é o vento que nos leva ao porto de segurança. Amém? E o quarto e último ponto. A fé exercitada supera as barreiras e leva à conquista. Jesus, aqui no versículo 5, ele viu naqueles homens a fé. E se nós queremos alcançar nossos objetivos, por mais difíceis que são, nós precisamos exercitar a fé. Amém? Aqui diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados são perdoados. Temos objetivos, vamos vislumbrar, irmãos, a conclusão. Está com a planta, você já está vendo pela fé a casa pronta. Amém? Está fazendo a faculdade, comece a ver pela fé o dia lá da sua colação de grau. Aleluia. E a porta de emprego abrindo para você. E esses homens,
eles agiram com fé. Porque eu imagino que carregar, levar aquele paralítico, e abrir lá o telhado e descer com ele ali, eles já estavam pensando, não, vai chegar na presença de Jesus, Jesus vai curar. Então, a fé moveu aqueles homens a fazerem alguma coisa. Então, nós precisamos exercitar nossa fé. Amém? Hebreus, no capítulo 11, nos fala muito sobre a fé. E nos fala que sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. E nós queremos agradar o coração do nosso Pai, amém? E Ele quer também nos fazer felizes, prósperos, abençoados. Ele já fez isso. Lá na cruz do Calvário, Ele já fez isso. Salvação engloba prosperidade, saúde, cura, provisão, tudo. Libertação, tudo. Mas nós precisamos exercitar a nossa fé para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Para concluir, irmãos, Jesus, Ele tratou a origem da doença daquele homem. No caso deste homem aqui, a origem era o pecado. Jesus quis perdoar o pecado daquele homem. Então eu aprendo aqui nesse texto que Jesus, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece a origem, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe da disposição que eu e você temos de buscá-lo, de honrá-lo, de servi-lo. E Ele conhece os pensamentos mais íntimos. No versículo 8, aqueles fariseus, eles estavam lá. A Bíblia diz que eles pensavam no coração. Quem sabe nessa noite aqui, pessoas estão recebendo, estão já tomando atitudes, já estão conversando com o Espírito Santo e dizendo, olha Deus, eu identifiquei essa área na minha vida. Esse objetivo que eu tenho que estava parado, a dificuldade que eu estava tendo, eu quero me mover em fé, eu quero exercitar a fé. Deus está vendo. Pode ser também que tenham pessoas aqui que não receberam nada do que o Senhor está ministrando para o coração. E Deus conhece isso. A Bíblia diz que eles pensavam ali no coração que Jesus estava blasfemando, porque estava dizendo para aquele homem, olha, os teus pecados são perdoados. E Jesus, Ele vê tudo, irmãos. Versículo 8, Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, diz-lhe, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Jesus mostrou ali que Ele é Deus. Perdoou os pecados daquele homem e disse, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, diz para o paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia. Então, amados, Deus tem esse caminho para nós, amém? Deus quer nos ver alcançando os nossos sonhos, os nossos objetivos. Mas vamos levar isso no nosso coração essa noite. Vamos ter iniciativa. Vamos aproveitar as oportunidades. Hoje Deus está falando ao nosso coração. Tenho certeza que o Espírito Santo está falando. Vamos nos empenhar, nos dedicar naquilo que nós desejamos, naquelas metas que nós traçamos. Vamos exercitar a nossa fé. Amém? Eu gostaria que os irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos e respondessem ao Espírito Santo. Nessa hora Deus vai ministrar no nosso coração. Que passos eu preciso dar para alcançar os meus objetivos? Pense aí se é que você tem sonhos e objetivos. Responda para o Espírito Santo. Ou peça que Ele mostre para você quais os passos que você precisa dar. Eu preciso dar passos importantes em minha vida. Eu tenho objetivos. Eu preciso ter iniciativa.
Eu preciso ser determinada, eu preciso aproveitar as oportunidades. E hoje, Deus